Olá, boa noite, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui é o pastor, professor Luiz Roldan. Você que está aqui no meu Facebook, você me conhece. Mas como vocês sempre dão aquela forcinha, compartilhando, muitos seus amigos vão ver que não me conhecem, então a esses estou aqui me apresentando. Eu quero aqui falar sobre algo muito interessante, polêmico, muito presente no nosso meio evangélico. Você que me acompanha sabe que às vezes eu faço uns vídeos falando sobre questões bíblicas, teológicas, e algumas vezes sobre questões bíblicas na nossa vida prática, sobre as questões do dia a dia. E hoje vai ser um dia desse, que nós vamos falar sobre questões da nossa vida cristã. Como você pode ver aí no título do vídeo, o vídeo trata do seguinte: tratar pecados sexuais como mais graves, como se eles fossem mais graves que outros. Isso é errado? Por quê? Porque não é. Da onde vem isso? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nós vamos falar sobre dar um peso maior a este ou aquele pecado, a gente sempre vai cair naquela pergunta: existe o pecadinho e o pecadão? Tem um pecadinho, um pecadão? Tem um pecado que é mais grave que o outro? Tem pecado que traz consequência maior do que o outro? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui. Quando nós olhamos a primeira carta de João, nós vamos ver que andar no pecado, quem vivencia a prática do pecado, esse anda nas trevas e não tem comunhão com Deus. Logo, todo pecado vai trazer uma separação entre você e Deus. Isaías 59, versículo 1, vai falar sobre isso. Versículo 1, versículo 2, que os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem a mão dele encolhida, para que não possa ouvir nem socorrer, mas que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quando nós vamos ver isso, todo e qualquer pecado, havendo aquela prática ali, vai gerar uma separação entre o homem e Deus. É por isso que o homem já nasce separado de Deus, por causa do pecado de Adão. E quando o indivíduo vai praticando seus pecados ao longo da sua vida, ele vai se afastando de Deus. Claro que quando o indivíduo se arrepende, pede perdão ao Senhor, e essa comunhão é restabelecida. Então o que vai acontecer? Olhando esses versículos de Isaías e alguns da primeira epístola de João, nós vamos ver que todo e qualquer pecado vai trazer separação. Por outro lado, a gente vai ter alguns textos que parecem alguns pecados são mais pesados que outros. Eu gosto muito desse texto aqui, Provérbios 6, a partir do 16, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Ou seja, parece que a sétima é pior para Deus. Deus olha com uma coisa ainda pior. O que são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e olha a sétima: o que semeia contendas entre irmãos. Então aquele que semeia contenda, separação, dissensão, facções, parece que Deus vê pior do que o assassino. Então você vai ter textos que vai parecer que alguns pecados são piores. Por exemplo, você vai ter o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai ter a própria mentira. Então é muito complexo você dizer se existe um pecado que é mais grave que outro ou não. Mas quando nós vamos falar de consequências, sem dúvidas, a consequência ela traz um prejuízo. Se você ligar para minha casa e perguntar se o Luiz se encontra, e eu mudar minha voz e falar: não, o Luiz não tá não, é mentira. Mas
se eu cometer outros tipos de pecado, a consequência vai ser ainda maior. Então, se você chegar a isso, claro que em nível de consequência vai haver diferença de um pecado para outro. A nível do peso do pecado em si, fica difícil você falar exatamente por causa de uma ou outra passagem. Mas não é isso que eu quero tratar exatamente, isso é só uma introdução. O que eu quero tratar hoje? Por que esse peso sobre o pecado sexual? É bem verdade que o pecado sexual, como qualquer pecado, ele vai trazer uma separação entre você e Deus. Ele vai demonstrar que, pelo menos naquele momento, você está valorizando mais a sua carne do que a fidelidade a Deus, mais o seu desejo, a sua concupiscência do que o que Jesus fez por você na cruz. Então isso tudo já demonstra uma ingratidão a Deus. Isso é fato. Só que a gente vai pegar muitos textos que falam sim sobre o pecado sexual e a pergunta assim, existe uma constância de falas contra o pecado espiritual? Sim, isso é inegável. Por outro lado, o que vai acontecer? O que vai acontecer é exatamente a gente vê outros textos que vão falar, por exemplo, de quem trama um contra o outro, quem faz intriga. Você vai ver diversos textos falando sobre mentira, onde vai ser comparado ao diabo quem fala mentira. E você vai ter diversos textos falando sobre inveja, vários textos, inclusive nas cartas gerais, que são ali Tiago, Pedro, Judas, você tem muito sobre isso, sobre esses textos. Você tem a idolatria, você tem N textos falando de vários pecados. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus derramando juízo sobre o povo de Israel por desobediência a questões culticas e idolatria. Mas a gente não vê Deus derramando esse juízo todo quando o povo estava em alguma prática de pecado sexual, que logicamente acontecia, né, gente? Você vai ver quando em Corinto havia a prática de cultos a deuses greco-romanos, que eram sim com cultos ligados a sexo, práticas sexuais ali, sexo grupal, enfim. Aí Deus entra com uma palavra muito forte ali através do apóstolo Paulo. Quando eu estou trazendo esse vídeo, perceba que eu não estou aqui querendo fazer uma apologia da liberdade para os outros pecar sexualmente. Em nenhum momento eu estou aqui defendendo que o pecado sexual ele tem menos peso. A ideia aqui é colocar tudo no mesmo nível. Por quê? Porque a Bíblia não faz essa diferenciação de jogar o peso todo em cima do pecado sexual, como nós, igrejas, às vezes fazemos. Quando nós vamos olhar para o nosso meio, você vai pegar um jovem que está lá solteiro, como eu costumo brincar, no 0 a 0, tentando segurar sua carne, seus hormônios, e está lá. Aí ele vai, pum, e marca um gol. Ele lá é namorado, o crime esquentou e rolou. Muitas das vezes esse jovem ou alguém descobre, ou então chega lá na liderança da igreja local e fala assim: olha, pastor, aconteceu isso aqui, tal, eu errei. E às vezes ele é massacrado. Às vezes o pecado dele é exposto de uma maneira muito pública. Às vezes ele é totalmente afastado das suas funções. E a gente vai ver, tá, mas olha o 2 pesos e 2 medidas. E a fofoqueira? E a pessoa que faz intriga? E o tesoureiro que mete a mão onde não deve? E o mentiroso? Infelizmente a gente vive numa realidade hoje
de muitos crentes viverem na prática da mentira. E isso parece que a gente deixa passar batido. Existe uma história com Tomás de Aquino, que ele estava lá estudando, aí dois colegas dele falaram assim: olha Tomás, tem uma vaca voando. Ele correu para a janela para ver, começaram a rir dele. Aí até muito bobo, tu acredita que tem vaca voando? Eu prefiro acreditar que tem vaca voando do que cristão mentindo. Então, nós vamos ver uma realidade que colocar um peso maior sobre o pecado sexual, ele gera um grande problema do seguinte: quando você superestima algo, naturalmente você está subestimando outra coisa. Quando você olha muito para uma situação, você está olhando pouco para outra. Quando nós olhamos muito para a questão do pecado sexual, sendo que a gente tem que lembrar o seguinte: existe uma necessidade fisiológica. Comer, dormir, defecar, urinar, são necessidades fisiológicas, mas sexo também. Claro que o sexo é bênção, no momento certo, dentro do casamento. Tá, beleza. Mas alguém não consegue segurar a onda ali, segurar os seus hormônios, o seu desejo carnal, e acaba praticando sexo fora do seu casamento. Qual é a nossa função como igreja? Não seria falar assim: olha irmão ou irmã, você errou, tá? Não estou aqui tirando essa parte de trazer a realidade do erro para a pessoa, mas também não seria: olha, vamos orar, vamos estudar a palavra, eu vou te ajudar a se santificar, vamos estar conversando, e faz um acompanhamento, apacentar de verdade. Vem cá, tu fez isso aí, mas e aí, como é que tá pra você? Não, me arrependi, eu quero uma ajuda, quero lutar contra esse meu desejo. Então ajude a pessoa a lutar, ajude a pessoa a vencer suas concupiscências, dê suporte a ela. Então é uma questão que nós precisamos ver. E a gente vai perguntar: da onde que surgiu isso tudo? Claro que isso surge, esse peso maior vai surgindo de uma forma mais forte ao longo da história da igreja, principalmente ali já para o 3º século, existe isso muito forte. Mas quando a gente chega no 5º século, a igreja colocou ali já a igreja católica, porque ela é do 4º século, tá? Então é o seguinte: a igreja católica colocou ali que existiam 3 piores pecados: você apostatar, você matar alguém e você ter um pecado sexual. Então, dentro do dogma católico a partir do 5º século, esses 3 pecados foram elevados a um nível superestimado, como se fosse algo muito mais grave. Quando nós vamos falar em consequência, perceba uma situação. Vamos pegar Davi. Davi errou com Batseba, os dois estavam afim, tal, adulteraram. Quem sofreu a consequência? Davi, Batseba, a criança que morreu. Você vai ter Urias, que foi morto, e você vai ter toda uma confusão dentro da casa de Davi. Perceba que a consequência foi grande, mas foi limitada. Quando você vai para o pecado de Davi, desobedecer a Deus e não fazer o censo, e ele faz o censo, todo o povo estava padecendo. Consequência enorme, enorme. Então você vai ver que tem coisas que têm uma consequência muito séria, e outras têm uma consequência fenomenal. Então, em consequência, muitos pecados superam outros.
E para a gente fechar o seguinte, qual é a ideia do vídeo? Colocar um pecado sobre o outro, no caso sexual, é errado. É errado. Você vai ter diversos pecados. Você vai ter o de rebelião, que é comparado à feitiçaria. Você vai ter o de idolatria, que pode ser para uma imagem, pode ser para alguém. Enfim, você vai ter o pecado da mentira, o pecado da inveja, são muito falados. Você vai ter muita coisa que às vezes passa batido. Quanta gente a gente vê na internet aí, os caras vão pregar com a calça apertadinha, camisa apertadinha, lascívia, meu filho. Tá se mostrando para quem? Para a mulher dele, que não é, porque ele tá na igreja, não tá dentro da casa dele. Aí vai a irmãzinha, aí tira a foto dentro do templo, de ladinho, de perfil, com o glúteo empinado, lascívia. Aí tira a foto assim, pegando o rosto, o peito, lascívia. E a gente às vezes passa batido nisso. A gente passa batido em um monte de coisas descritas lá nas obras da carne, em Gálatas 5. Mas quando alguém acabou dando vazão à sua carne em outro aspecto, no caso sexual, às vezes a gente mói o sujeito. E eu já tive jovens chegando pra mim e falando assim: pastor, tô afinzão. Perceba que quando a pessoa vai chegar pra você e vai confessar uma tentação, ele tá falando o seguinte: me ajuda a não fazer. E é nessa hora que você tem que abraçar, é nessa hora que você tem que cuidar, é nessa hora que você tem que orientar. Então, a gente tem a questão de muita gente estar aí tentado pelo homossexualismo. Você vai fazer o quê? Vai vir de voadora nele e vai acabar jogando ele de vez, ou ela de vez? Ou você vai abraçar? Porque a tentação de fazer com uma relação heterossexual é pecado igual. Aliás, nenhuma tentação é pecado, desculpa. A prática da relação sexual heterossexual é pecado igual ao homossexual. E por que há essa diferença? Falta sabedoria. Falta sabedoria nossa. E aqui eu estou colocando nossa porque eu estou falando da igreja de um modo inteiro. A igreja como corpo de Cristo. Então a gente tem que ter essa questão. Vamos parar com essa questão de existe pecado pior que o outro. E aí a gente às vezes atenta tanto para isso. Tanto para isso. Não sabemos tratar. Que nós fomos chamados para tratar, para ajudar as pessoas a vencerem seus desejos carnais. E a gente às vezes atenta tanto para isso e esquece de olhar para outras coisas que estão dentro do nosso meio e destruindo famílias, destruindo amizade, destruindo igrejas locais, destruindo vidas cristãs de uma forma muito maior do que o pecado sexual. Quantos e quantos testemunhos ou mau testemunhos são dados por cristãos que mentem, que invejam, que tramam contra o outro, que estão envolvidos em desvio no seu trabalho. Então a gente escuta aquela célebre frase: para ser crente igual a fulano, prefiro não ser. Porque a gente está tentando muito para uma coisa ou outra, esquecendo de olhar o todo e não tratando tudo. Então, vamos lá. Pecado sexual ser tratado como mais errado é errado. Da onde vem isso? Isso vem de ideias humanas alguns séculos depois da fundação da Igreja de Cristo na Terra. Isso não vem da Bíblia. A Bíblia fala que pecado é pecado. Todo e qualquer pecado nos traz separação entre nós e Deus.
e que todo pecado precisa ser vencido, que todo pecado precisa ser tratado, que o pecador precisa ser ajudado. Então vamos ajudar, vamos orientar, vamos apacentar, independente do pecado. Amém? Dá aquele curtir, compartilha aí, e semana que vem mais lives aí pra gente, tá bom? Forte abraço. E uma boa noite aí todo mundo, obrigado pela presença. O pessoal que falou comigo aqui, a paz, boa noite. Tá bom, pessoal?